Vamos lá, gente, agora da aula de cidadania, que vai começar na página 50 e vai até a 57, tá certo? Violência mundial. O que é violência? Violência significa usar a agressividade de forma intencional e excessiva para ameaçar ou cometer algum ato que resulte em acidente, morte ou trauma. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 5, o artigo 5º, diz que ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Mas não há dúvidas, esse é um problema real em nosso país. Quando pensamos em violência, nos vem logo à mente atos de agressividade. Mas o que provoca essa agressão? Por que as pessoas perdem a cabeça? Qual o motivo que leva alguém a achar que pode agredir uma pessoa? Estamos vivendo dias muito violentos em nosso planeta. Infelizmente, as notícias trazem a violência relacionada às brigas de forças entre povos, às ideologias políticas e religiosas, ao preconceito, à fome e etc. Antes de entendermos a violência, é preciso saber o que a provoca. Em geral, as situações de violência são geradas devido aos conflitos entre as pessoas. Porém, o que provoca o conflito? O conflito é provocado porque o desejo, a vontade de uma pessoa não é igual à da outra, e ambas se acham no direito de fazer com que a outra aceite, a todo custo, o seu desejo ou a sua vontade. A violência pode ser contra a criança, o idoso, a mulher, e etc. Pronto. Agora vocês respondem. 50, a página 50, primeiro quesito, segundo, vai ao terceiro, até o quinto. Tá? O que é violência? Marque um X na alternativa correta. Você acha que é ajudar o outro? É repartir o que temos ou é usar agressividade para ameaçar o outro? Como podemos cultivar a paz? Aí você vai lá e fala o que vocês acham que a gente tem que fazer para cultivar a paz, né? Não se estressar por qualquer coisa, não perder a cabeça, contar de 1 até 10 e vai por aí, tá bom? Aí depois disso vai vir a exploração do trabalho infantil. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. A exploração do trabalho infantil é um problema social presente em todos os países do mundo. Mas como resolvê-lo? Como vivem essas crianças? Como evitar o trabalho infantil? O trabalho infantil é proibido por lei. É toda a forma de trabalho realizado por crianças ou adolescentes abaixo da idade mínima permitida. Nos países subdesenvolvidos, o trabalho infantil é um problema bastante comum. E na maioria das vezes ocorre para ajudar na parte financeira familiar. Mas lugar de criança é na escola, aprendendo, divertindo-se, brincando, e por ser proibido o trabalho infantil, a criança e o adolescente têm direitos especiais. Leia o texto a seguir, que mostra a vida dura de um trabalho de 2 crianças. Os pequenos trabalhadores do Brasil, primeira parte. Mariana acorda todos os dias às 4 horas da manhã. Toma um pouco de café e depois entra em um caminhão que a leva para o trabalho. Passando por estradas de terra, sem a menor segurança, chega à lavoura em algumas horas. Trabalha durante o dia todo, cortando cana, parando só para almoçar a comida já fria que sua mãe preparou pela manhã. Volta à noite para casa muito cansada, dorme cedo, sabendo que no dia seguinte tudo começará de novo. Esta poderia ser a história de uma pessoa qualquer do campo,
Mariana, porém, tem apenas 8 anos de idade e chega a passar 12 horas fora de casa. Se somarmos o tempo que ela leva para ir à lavoura e voltar dela com o tempo que gasta realizando seu serviço, a menina corre perigo. Pode se machucar gravemente ao manejar o facão, em uma vez que este é muito pesado. O risco aumenta com o cansaço. Depois de tanto cortar cana debaixo do sol quente, ela acaba não prestando tanta atenção ao que está fazendo. E como se não bastasse, Mariana também pode ser picada por bichos que se encontram no mato e sofre com calos nas mãos e dores na coluna. Existem muitas crianças trabalhando por este Brasil afora, como Mariana, personagem dessa história inspirada na realidade. Dessas crianças é tirado o direito de estudar e brincar, prejudicando o seu desenvolvimento. Isso acontece não só no cultivo de cana-de-açúcar, mas em muitas outras atividades, tanto no campo quanto na cidade. É o caso de João, que aos 9 anos se viu obrigado a trabalhar em uma carvoaria, convivendo com uma fumaça que nunca para de sair das chaminés, dos fornos de carvão, e que o faz tossir muito. Há o risco de ele se queimar e de sofrer com dores no corpo, já que não tem forças para levar tanto carvão de um lado para o outro. Histórias de infâncias perdidas em lavouras são mais comuns do que se pode pensar. Para ter uma ideia, procure na sua cozinha por algumas laranjas, café, mate, extrato de tomate. Mesmo que não ache tudo, é certo que você já fez uso de alguns desses itens, ao menos uma vez na vida. E pode acreditar, é bem provável que ele tenha sido colhido por uma criança ou um menor. Tá? Com pouca saúde e sem chance de estudar, a vida é muito difícil para todas essas crianças. Mas o que as leva ao trabalho pesado e às tiras da escola? A explicação é que vivemos em um país com grandes diferenças sociais. Isso significa que, de um lado, há pessoas com condições de dar aos filhos aquilo que eles precisam, e de outros, há famílias que não têm como dar de comer às crianças porque recebem pouco dinheiro pelo serviço que realizam e por isso acabam levando seus meninos e suas meninas para trabalhar, para poder ajudá-los. Essas crianças que trabalham quase sempre se tornam adultos que, por não terem tido a oportunidade de estudar, vão continuar a levar a vida dura e provavelmente terão de botar seus filhos também na roça, da mesma forma que seus pais fazem hoje. Porque se ele não tem a oportunidade de crescer, ter uma profissão melhor, para conseguir um dinheiro melhor, ele vai trabalhar da mesma coisa que ele estava, porque não teve a oportunidade de estudar. E quando ele tiver seus filhos, vai colocar também para trabalhar, para o ajudar na despesa de casa. Fazer do mesmo jeito que os pais dele fizeram. Agora, essa é a história de pessoas de meninos pequenos que trabalham com 8 anos, 9 anos de idade, trabalhando para ajudar a sua família. Tá? Então, você agora vai fazer a resposta do número 1, do 2, 3, 4... Tá? E vai aqui, depois vem a página 56, que tem aqui, ó, criança trabalhando contra a lei. Vamos ler um pouquinho esse daqui agora, tá? Para vivermos em uma sociedade, temos que respeitar as leis que tratam dos direitos e dos deveres das pessoas. Talvez você não saiba, mas as crianças também têm suas leis escritas no Estatuto das Crianças e do Adolescente. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele garante a proteção na infância e os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. O trabalho infantil é proibido pelo ECA, só a partir dos 14 anos.
a criança pode ter uma ocupação como aprendiz, desde que ela continue a ir à escola e tenha condições adequadas no aprendizado dessa profissão. O que diz o ECA? No Estatuto da Criança e do Adolescente está escrito que são deveres da família, da comunidade e do Estado garantir às crianças e às adolescentes os direitos à vida, saúde, ao lazer, à alimentação, à cultura, ao respeito, à dignidade, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, à educação e à capacitação profissional. Criança tem direito de brincar, de dar opinião, de se divertir, de procurar ajuda, de participar, entre outros. É proibido por lei tratar a criança com violência, ofender a criança, entre outros. Agora é Bolsa Escola. Existem alguns projetos, como o chamado Bolsa Escola, que oferecem auxílio financeiro para que as famílias com uma renda econômica baixa não coloquem seus filhos para trabalhar e os mantenham estudando. Apesar disso, o número de crianças que puderam largar o trabalho e passar a usar o lápis e a borracha é muito pequeno, se compararmos a quantidade de meninos e meninas que ainda sofrem no campo. É preciso fazer mais. Isso aqui, gente, são leis que existem para defender as crianças e os adolescentes. Tá? É o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí tem um livro dessa grossura assim, que ele botou só alguma cláusulazinha desse tamanho, para a gente poder ver, mas é um livro grosso, várias coisas para as crianças, para a gente poder saber o que pode fazer, o que não pode. No ECA tem tudo que a gente precisa saber, todas as leis a favor das crianças. Tá? Então agora você responde a 57 e acaba. Vai até aí a tarefa de cidadania, tá bom? Tchau, tchau, até a correção.